Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos nos dirigindo para o 43º dia deste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar. Melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará sua intimidade com Ele através da oração. E hoje eu trago para leitura e meditação os livros de João capítulo 13 e 14 e 1 de Coríntios capítulo 5 e 6. Mas antes, gostaria de, mais uma vez, ratificar a necessidade de você estar de posse da sua Bíblia, bem como o caderno e uma caneta para fazer as anotações necessárias. Vá para o local secreto de adoração e oração e se conecte na palavra que Deus está nos concedendo no dia de hoje. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo estará conosco na leitura dos livros. Vamos para a leitura no livro João capítulo 13. Em João 13 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Sião, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito, e afirmou, dizendo: Na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava.
E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, e deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes? Falo depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vós vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conheceram que sois meus discípulos, e vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Amém. E graças a Deus. Destaca o versículo 5, lavar os pés dos discípulos. O ato comovente de Jesus haver lavado os pés dos discípulos teve lugar na última noite da sua vida terrena. Ele assim fez, primeiro, para demonstrar a seus discípulos quanto os amava. Segundo, para prefigurar o sacrifício de si mesmo na cruz. E terceiro, para comunicar a seus discípulos a verdade de que ele os estava chamando para servirem uns aos outros em humildade. A ânsia de grandeza tinha sempre inquietado os discípulos. Cristo queria que eles percebessem que o desejo de ser o primeiro, ser maior e receber mais honra que os outros crentes é contrário ao espírito do seu Senhor. No versículo 8 destaco: se eu te não lavar. Estas palavras falam da purificação espiritual do pecado mediante a cruz. Sem tal purificação, ninguém pode pertencer a Cristo. No versículo 14 destaco: lavar os pés uns dos outros. A igreja primitiva parece ter seguido o exemplo de Jesus, obedecendo literalmente a sua admoestação de, humildemente, lavar os pés uns dos outros, com amor. Por exemplo, em 1 de Timóteo capítulo 5, versículo 10, Paulo declara que as viúvas não deveriam ser sustentadas pela igreja, sem preencherem certos requisitos. Um desses era: se lavou os pés aos santos. No versículo 22 destaco: sem saberem de quem ele falava. É importante notar que em nenhum momento os discípulos perceberam a infidelidade de Judas. Ele encobrira muito bem a sua hipocrisia. Ainda hoje na igreja, há quem exteriormente pareça justo, mas interiormente não tem fé nenhuma em Cristo e nem devoção a Ele. No versículo 26 destaco o bocado molhado. O ato de Jesus dar o pedaço de pão molhado a Judas era, sem dúvida, um apelo final para este abandonar seu pecado. Judas, no entanto, recusou-se a mudar de ideia e Satanás entrou nele. No versículo 34 destaco: ameis uns aos outros. O cristão é exortado a amar
de um modo especial a todos os outros cristãos verdadeiros, quer sejam membros da sua igreja e da sua persuasão teológica, quer não. Primeiro, isso significa que o crente deve saber distinguir os cristãos verdadeiros daqueles cuja confissão de fé é falsa, observando sua obediência a Jesus Cristo e sua lealdade às Sagradas Escrituras. Segundo, isso significa que quem possui uma fé viva em Jesus Cristo e é leal à palavra inspirada e inerrante de Deus, conforme tal pessoa a compreende e que resiste ao espírito modernista e mundano predominante em nossos tempos, é meu irmão em Cristo e merece meu amor, consideração e apoio. Terceiro, amar a todos os cristãos verdadeiros, inclusive os que não pertencem à minha igreja, não significa transigir ou acomodar minhas crenças bíblicas específicas nos casos de diferenças doutrinas. Também não significa querer promover união denominacional. Quarto, o cristão nunca deverá transigir quanto à santidade de Deus. É essencial que o amor a Deus e a sua vontade, conforme revelados na sua palavra, controlem e orientem nosso amor ao próximo. O amor de Deus deve sempre ocupar o primeiro lugar em nossa vida. E por fim, o versículo 35. Conhecerão os que sois meus discípulos. O amor deve ser a marca distintiva dos seguidores de Cristo. Este amor é, em suma, um amor abnegado e sacrificial, que visa o bem ao próximo. Por isso, o relacionamento entre os crentes deve ser caracterizado por uma solicitude dedicada e firme, que vise altruisticamente a promover o sumo bem uns dos outros. Os cristãos devem ajudar uns aos outros nas provações, evitar ferir os sentimentos e a reputação uns dos outros e negar-se a si mesmo para promover um mútuo bem-estar. Vamos para a leitura no livro de João, capítulo 14. Em João 14 diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas, e para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou, levantai-vos, vamo-nos daqui. Amém. E graças a Deus. No capítulo 14, destaco o versículo 2. Na casa de meu Pai. Na casa de meu Pai é claramente uma referência ao céu, porque Jesus, para lá, precisava ir, para nos preparar lugar. Deus tem um celeste lar onde há muitas moradas, e para as quais a família de Deus ora vivendo na terra. Será transladada, não temos aqui cidade permanente. No versículo 3 destaco: virei outra vez. Primeiro, tão certamente como Cristo subiu ao céu, ele voltará para levar seus seguidores para si mesmo, conduzindo-os à casa do Pai, o lugar que lhes está preparado. Esta era a esperança dos crentes dos tempos do Novo Testamento, e de igual modo e de todos os crentes de hoje. O propósito supremo da volta do Senhor é ter os crentes com Ele para sempre. Segundo, a expressão os levarei para mim mesmo fala da esperança futura de todos os crentes vivos naquele momento, quando então serão arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Terceiro, a vinda de Cristo para buscar os seus fiéis, livrá-los da futura hora da provação que sobrevirá ao mundo. No versículo 12 destaco obras maiores. O propósito e desejo de Jesus é que seus seguidores façam as mesmas obras que ele fazia. Primeiro, as obras maiores incluem tanto a conversão de pessoas a Cristo, como a operação de milagres. Este é o fato demonstrado nas narrativas de Atos e na declaração de Jesus em Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Segundo, razão por que os discípulos poderão fazer obras maiores é que Jesus foi para seu Pai e enviou o poder do Espírito Santo, e atende às orações feitas em seu nome. As obras dos discípulos serão maiores em número e em alcance. No versículo 13 destaco: pedirdes em meu nome. A oração em nome de Cristo abrange pelo menos duas coisas. Primeiro, orar em harmonia com a sua pessoa, caráter e vontade.
Segundo, orar com fé em Cristo, na sua autoridade e com o fim de glorificar tanto o Pai como o Filho. Orar realmente em nome de Jesus equivale a dizer que Ele ouvirá qualquer oração como Ele mesmo oraria. Não há limite para o poder da oração quando ela é dirigida a Jesus ou ao Pai com fé e conforme sua vontade. No versículo 16 destaco: eu rogarei ao Pai. Jesus rogou ao Pai que enviasse o Consolador, mas somente aquele que o amam sinceramente e que se dedicam à sua palavra. Jesus emprega o tempo presente em "se me amardes", ressaltando assim uma atitude contínua de amor e de obediência. No versículo 16 ainda, o Consolador. Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Trata-se da tradução da palavra grega Paráclitos, que significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado de outro para ajudar. É um termo rico de sentido, significando consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, aliado e amigo. O termo grego para o outro é aqui alon, significando outro da mesma espécie, e não héteros, que significa outro, mas de espécie diferente. Noutras palavras, o Espírito Santo dá prosseguimento ao que Cristo fez quando na terra. Primeiro, Jesus promete enviar outro Consolador. O Espírito Santo, pois, faria pelos discípulos tudo quanto Cristo tinha feito por eles, enquanto estava com eles. O Espírito estaria ao lado deles para os ajudar, promover a direção certa para suas vidas, consolar nos momentos difíceis, interceder por eles em oração e permanecer com eles para sempre. Segundo, a palavra Paráclitos é aplicada ao Senhor Jesus em 1 João capítulo 2, versículo 1. Jesus, portanto, é nosso ajudador e intercessor no céu, enquanto que o Espírito Santo é nosso ajudador e intercessor, habitando em nós aqui na terra. No versículo 17 destaco: habita convosco e estará em vós. Cristo declara que Espírito Santo habitava agora com os discípulos e lhe promete que futuramente ele estará em vós. A promessa do Espírito Santo para habitar nos fiéis cumpriu-se depois da ressurreição de Cristo, quando ele assoprou sobre eles e disse-lhes: recebi o Espírito Santo. A seguir, Cristo lhe ordenou a aguardarem uma outra experiência no Espírito Santo, que lhes daria grande poder para testemunhar. Mas vos sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ainda no versículo 17, o Espírito da Verdade. O Espírito Santo é chamado o Espírito da Verdade, porque ele é o Espírito de Jesus, que é a verdade. Instrui quanto à verdade, expõe a mentira e guia o crente em toda a verdade. Aqueles que querem sacrificar a verdade em favor da unidade, do amor ou outra qualquer razão, negam o Espírito da Verdade, que os tais alegam ter. A igreja que abandona a verdade, abandona a seu Senhor. O Espírito Santo não será conselheiro dos que são indiferentes à fé ou ao seu compromisso com a verdade. Ele vive somente nos que adoram o Senhor em espírito e em verdade. No versículo 18 destaco: voltarei para vós. Jesus se revela ao crente obediente mediante o Espírito Santo, que torna conhecida a presença pessoal de Jesus na e com a pessoa que o ama. O Espírito nos torna conscientes da presença de Jesus e da realidade do seu amor, bênção e socorro. Esta é uma das suas missões principais. É mediante o Espírito Santo que Cristo vive no crente, que por esta razão deve expressar amor, adoração e dedicação a Deus. No versículo 21 destaco: aquele que tem os meus mandamentos. Guardar os mandamentos de Cristo não é uma questão de opção para quem quer ter a vida eterna. Primeiro, a nossa obediência a Cristo, embora nunca perfeita, deve, porém, ser real. Ela é um aspecto essencial da fé salvífica que brota do nosso amor a Ele. O amor a Cristo
é o alicerce da verdadeira obediência. Sem amor a Cristo, o esforço humano de guardar seus mandamentos torna-se legalismo. Segundo, a pessoa que ama a Cristo e se esforça por guardar de modo correto os seus mandamentos, ele promete amor, graça, bênçãos especiais e sua real presença no seu interior. No versículo 23, destaco: faremos nele morada. Os que amam sinceramente a Jesus e obedecem à sua palavra experimentarão a presença imediata e o amor do Pai e do Filho. O Pai e o Filho vêm aos crentes através do Espírito Santo. Deve-se notar que o amor do Pai por nós depende de amarmos a Jesus e de sermos leais à sua palavra. No versículo 24, destaco: quem não me ama. Quem não observa os ensinos de Cristo não o ama pessoalmente, e quem não o ama não tem a verdadeira fé salvífica. Dizer que uma pessoa permanece salva, mesmo quando deixa de amar a Cristo e passa a viver uma vida de imoralidade, blasfêmia, crueldade, homicídios, bebedeira, feitiçaria, etc., contradiz de modo direto esses e outros ensinos de Jesus a respeito do amor, da obediência e da presença do Espírito Santo em nós. No versículo 26 e último, destaco o Espírito Santo. O Consolador é identificado aqui como o Espírito Santo para o crente do Novo Testamento. O aspecto mais importante do Espírito não é a sua grandeza, nem o seu poder, mas a sua santidade. Seu caráter santo manifestado na vida dos crentes é o que mais importa. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 5. Em 1 Coríntios 5 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Amém, e graças a Deus. No capítulo 5, destaco no versículo 1: há entre vós fornicação. Preste atenção na mensagem deste versículo. Paulo passa a escrever sobre um informe recebido de imoralidade na igreja de Corinto e a recusa dos seus dirigentes quanto a disciplinar o culpado. Paulo declara que a igreja, sendo um povo santo, não deve permitir nem tolerar a imoralidade entre seus membros.
cita 3 razões por que a igreja deve disciplinar um membro culpado. Primeiro, para o bem do culpado. A exclusão pode despertá-lo para ver a tragédia do seu pecado e a sua necessidade de perdão e restauração. Segundo, por amor à pureza da igreja. Tolerar a iniquidade numa igreja é rebaixar paulatinamente o padrão moral de todos. Terceiro, para o bem do mundo. A igreja não poderá ganhar homens e mulheres para Cristo se ela mesma for semelhante ao mundo. Ainda no versículo 1, quem abuse da mulher de seu pai. Qual foi o pecado exato? Aqui não está claro. Paulo, ao referir-se à mulher do pai daquele transgressor, provavelmente quis dizer que havia um envolvimento sexual deste com a sua madrasta. Primeiro, Paulo ficou pasmo e horrorizado porque a igreja estava tolerando semelhante imoralidade em seu meio. Ele sabe que isso é ainda mais grave do que a própria transgressão do indivíduo. Segundo, a permissividade dos coríntios é semelhante à de muitas igrejas da atualidade que toleram e silenciam sobre a imoralidade entre seus membros, inclusive o adultério e todas as formas de fornicação. As intimidades pré-conjugais, especialmente entre a juventude da igreja, não somente são toleradas, mas às vezes até mesmo justificadas, alegando-se amor e compromisso mútuo. Poucos dirigentes de igrejas falam abertamente, em nome de Cristo, da prática do namoro imoral entre a juventude. Como faziam os líderes da igreja de Corinto, os tais não lamentam o fato da corrupção do povo de Deus, que se torna cada vez mais semelhante à sociedade à sua volta. Esses dirigentes, na sua autocomplacência, permitem o pecado porque, conforme alegam, vivemos em tempos modernos e não devemos ser vistos como juízes. Nem vos entristecestes. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Paulo expressa qual deve ser a reação normal de uma igreja cheia do Espírito Santo, em caso de imoralidade entre seus membros professos. Aqueles que aceitam o conceito bíblico da santidade de Deus e da sua aversão ao pecado, sentirão tristeza e pesar. Seja entregue a Satanás. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Isso significa, em um caso como este de Corinto, a igreja remover a pessoa imoral da sua comunhão e entregá-lo ao domínio de Satanás, expondo-o às influências destrutivas do pecado e demoníaco. Primeiro, tal disciplina tem 2 propósitos. Ponto número 1, que o culpado, ao experimentar problemas e sofrimentos físicos, arrependa-se e seja finalmente salvo. Ponto número 2, que a igreja livre-se do seu fermento velho, isto é, das influências pecaminosas, para assim tornar-se o pão novo da sinceridade da verdade. Segundo, a mesma ação pode ser adotada pela igreja hoje, ao procurar salvar a quem abandonou a vida cristã e voltou ao mundo. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Na Bíblia, fermento, isto é, levedura que produz fermentação, é símbolo do erro que permeia o povo e corrompe a verdade, a retidão e a vida espiritual. Paulo, neste versículo, compara o fermento aos processos pelo qual o pecado e a iniquidade paulatinamente se propagam numa comunidade cristã, corrompendo assim a muitos. Qualquer igreja que não tomar medidas severas contra a imoralidade sexual entre seus membros descobrirá que a influência maligna desse mal se alastrará pela congregação e contaminará a muitos. O pecado deve ser rigorosamente removido, de outra forma, no decurso do tempo. A totalidade da comunidade cristã se corromperá e o Espírito Santo não terá lugar nessa igreja. Julgais o que está dentro. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Um crente não deve fazer crítica precipitada ou injusta contra outro crente. Todavia, Paulo mostra aqui
que a igreja precisa julgar seus membros em caso de pecado grave, iniquidade, imoralidade ou conduta ímpia persistente. Tais ações iníquas precisam ser julgadas e disciplinadas para o bem da pessoa envolvida, da pureza da igreja e do testemunho de Cristo no mundo. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 6. Em 1 Coríntios 6 diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. E graças a Deus. No capítulo 6, destaca o versículo 1. Ir a juízo perante os injustos. Preste atenção na mensagem. Quando ocorrem disputas banais entre os cristãos, isso deve ser julgado na igreja e não na justiça secular. A igreja deve julgar entre aquilo que é certo ou errado, dar seu veredito e disciplinar o culpado, se necessário for. Primeiro, isso não significa que o crente não possa ir à justiça, em casos graves ligados a incrédulos. O próprio apóstolo Paulo apelou ao sistema judiciário mais de uma vez. Segundo, Paulo não está dizendo tampouco que a igreja deve permitir que seus membros abusem ou maltratem ilicitamente os inocentes,
como viúvas, crianças ou os indefesos. Pelo contrário, Paulo fala de questões em que é difícil determinar quem tem razão. Casos pecaminosos ostensivos não devem ser tolerados, mas tratados de conformidade com as instruções de Cristo, que está descrito no livro de Mateus, capítulo 18, dos versículos 15 a 17. Terceiro, além disso, quando um suposto irmão se divorcia ou abandona sua família e se recusa a sustentar a sua esposa e filhos com pensão alimentícia, uma mãe, com motivos justos e ante a necessidade dos filhos, pode apelar à justiça. Paulo não defende a ideia de deixar os violadores da lei defraudarem o próximo, nem serem uma ameaça à vida ou ao bem-estar dos outros. Sua declaração no versículo 8 indica que ele está falando das disputas mínimas em que a injustiça sofrida pode ser suportada e tolerada. Os injustos não hão de herdar o reino. Preste atenção na mensagem no versículo 9. Alguns de Corinto enganam-se a ponto de crer que, se perderem a comunhão com Cristo, negassem-no e vivessem na imoralidade e na injustiça, sua salvação e a sua herança no reino de Deus continuavam seguras. Primeiro, Paulo, no entanto, declara que a consequência inevitável do pecado habitual é a morte espiritual, até mesmo para o cristão. Ninguém poderá viver na imoralidade e, ao mesmo tempo, herdar o reino de Deus. O apóstolo Paulo repete muitas vezes esse ensino fundamental. Note-se que os profetas do Antigo Testamento continuamente declaravam este princípio. Segundo, a advertência de Paulo para todos os cristãos: não nos enganemos, pois os injustos não hão de herdar o reino de Deus. A salvação sem a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo não tem lugar na palavra de Deus. Justificados pelo Espírito. Preste atenção na mensagem no versículo 11. A justificação abrange não somente a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, como também a obra do Espírito de Deus na vida do crente. Todas as coisas me são lícitas. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Essa declaração é claramente uma citação da falsa teologia dos inimigos de Paulo. Pensavam que tinham o direito de fazer tudo quanto queriam. Os membros de Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 15. O apóstolo, advertindo contra o relaxamento moral, demonstra as terríveis consequências para o crente da imoralidade sexual. Quando o crente une-se fisicamente a uma mulher decaída, fica sendo um só com ela, sujeito ao seu domínio. Profana aquilo que Cristo santificou e separa-se do reino de Deus. Na imoralidade sexual, a pessoa praticamente separa-se da união com Cristo ao fazer do seu corpo um membro da outra pessoa imoral e ímpia. Fugir da prostituição. Preste atenção na mensagem no versículo 18. A imoralidade sexual é terrivelmente abominável diante de Deus. Mais do que qualquer outro ato pecaminoso, profana o corpo, é o templo do Espírito Santo. Por isso, Paulo admoesta fugir da imoralidade sexual. O uso do tempo presente aqui indica que o cristão deve fugir repetidas vezes da imoralidade sexual. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Preste atenção na mensagem no versículo 19. Se somos cristãos, nosso corpo é a morada pessoal do Espírito Santo, porque ele habita em nós e permanecemos a Deus. Nosso corpo nunca deve ser profanado por qualquer impureza ou mal, proveniente da imoralidade dos pensamentos, desejos, atos, filmes, livros ou revistas. Pelo contrário, devemos viver de tal maneira que glorifiquemos e agrademos a Deus em nosso corpo. Que a palavra de hoje toque profundamente seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Receba a mensagem que nos foi confiada no dia de hoje para que você se reconecte, para que a sua vida recomece na presença de Jesus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai nosso que estás no céu.
que todos reconheçam o teu nome. O teu nome é santo. Senhor, hoje eu declaro as maravilhas do teu nome. Tu és meu Salvador, agradeço por seu sacrifício na cruz. Tu és o Senhor e Rei, eu te respeito e amo te obedecer. Tu és meu amigo, Senhor, me fez seu herdeiro. Sou seu filho, sou filho de Deus. Tu és a minha justiça, eu permaneço firme com Deus por causa do seu sangue. Tu és o meu provedor, tu és minha provisão e a minha suficiência. Aquele que sara meu espírito, a alma e corpo. Hoje minha mente e emoções irão servir aos seus propósitos, Pai. Meu pastor, conselheiro e paz. Minha vitória, tu és aquele que me protege e me guarda de todo o mal. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.